ao seu coração. Queridos, eu tenho um interesse e uma atração muito grande por ovinos. E tenho alguma experiência, é muito pequena, mas aos 18 anos eu era militar. E eu tirava guarda na Granja do Torto, onde morava o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele era o nosso presidente e ele foi o comandante da minha unidade militar, o 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, Dragões da Independência. E eu dava guarda lá na residência dele. E sabe de uma coisa? Ele tinha um pequeno rebanho de ovelhas. E eu gostava de tirar guarda em um posto de sentinela que ficava em frente ao pasto daquelas ovelhas. E quantas vezes eu estava em frente àquele pequeno rebanho, eu não sei dizer agora se eram 60, se eram 80 ovelhas, alguma coisa assim. Mas eu ficava meditando no Salmo 23, aquilo era muito rico para mim. E é interessante que aquela experiência, ela avivou meu coração. Eu me lembro que uma tarde eu não me contive, era o final do meu turno de guarda, eu já havia passado a sentinela para outro, então eu me aproximei do pastor e foi uma experiência rica, uma experiência maravilhosa, foi a minha primeira experiência, depois eu tive outras. E então ali eu passei um tempo conversando com o pastor e fazendo perguntas e pensando naquele salmo, o Salmo 23. Depois eu tive outras experiências, porque nós levamos uma daquelas ovelhas para o quartel, porque ali havia muita grama, muito capim, e foi também algo interessante. Mais tarde, também uma outra experiência, juntamente com a minha esposa, foi nos Andes peruanos, quando nós fomos fazer um trabalho com os quechuas, os indígenas, os nativos ali dos Andes peruanos. Era uma aldeia, uma tribo, localizada a mais de 5.000 metros de altitude. Era inverno e a neve caía 10 graus abaixo de zero. E qual não foi a minha surpresa e da minha esposa quando nós chegamos naquela tribo? Nós nunca tínhamos visto tantas ovelhas reunidas, juntas. Nunca tínhamos visto. Queridos, era algo incontável. Mas dessa vez, nós tivemos a felicidade de fazermos algumas fotografias. Quem sabe em algum momento a gente compartilha essas fotografias. E eu me senti tão atraído, juntamente com a minha esposa, por aquelas ovelhas, que nós nos dirigimos àquele rebanho, nós fomos àquele rebanho. E sabe o que aconteceu? Nós fomos entrando no meio do rebanho. Imagine mais de 1.000 ovelhas. Era como se fosse um formigueiro, uma coisa inimaginável. E quando nós fomos entrando no meio daquelas ovelhas, elas foram se afastando de nós. Era algo interessante, nós não conseguíamos nos aproximar das ovelhas. Fazia como se fosse um desenho, nós íamos entrando, elas iam se afastando. Minha esposa e eu. E nós não conseguíamos chegar perto das ovelhas. Sabe por quê? Porque nós éramos estranhos. Mas ali por perto estava o pastor. E eu não falava quechua. Aliás, eu nem falo quechua, mas eu fiz sinal para ele, ele veio. E eu fiz sinal que nós queríamos pegar uma ovelha, um cordeirinho no colo. Então ele pegou ali um cordeirinho e colocou no meu colo. Mas aquele cordeirinho tremia tanto de medo, porque não nos conhecia. Eu coloquei no colo da minha esposa. Mas ele tremia tanto que minha esposa também tremia junto com ele. É uma experiência que não dá para descrever. Mas sabe por quê, queridos? Porque aquele cordeirinho, aquelas ovelhas, elas não nos conhecíamos. Nós não éramos os pastores daquelas ovelhas. E hoje, no Salmo 23, o verso 1 diz: o Senhor é o meu
e nada me faltará. A Nova Versão Internacional diz assim: de nada terei falta. Eu posso estar falando por 2 meses somente sobre esse Salmo 23. Não será possível nós esgotarmos esse Salmo 23 hoje. E eu quero falar inicialmente sobre a primeira parte do primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor. Você já parou para se perguntar quem é que está dizendo isso? Você já refletiu? Aqui nós temos a perspectiva da ovelha. É a ovelha que está visualizando, que está olhando para o pastor, e a ovelha então está contemplando o seu pastor e está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quem é o meu Senhor? E o que significa ser pastor? Esta metáfora, ela foi muito usada pelos reis no Antigo Oriente, sobretudo na história de Israel. Era algo familiar. Na história de Israel, nós temos a figura de linguagem Deus como pai e o povo como filho. Nós temos ainda a metáfora Deus como pastor e as suas ovelhas sendo os seus filhos, seus servos. É interessante também observarmos que os reis de Israel eram chamados de pastores, porque eram eles que conduziam o povo, o rebanho. Agora, quando nós refletimos sobre esse Salmo 23, nós já sabemos que ele foi escrito pelo salmista Davi. Algo interessante que nós podemos destacar é que quando nós fazemos a leitura deste salmo na Bíblia cronológica, ele é posicionado, ele é colocado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Ali no capítulo 16, nós encontramos um rapaz, no caso Davi, pastoreando o rebanho de ovelhas da sua família. Enquanto ele estava pastoreando aquele rebanho de ovelhas, em um outro lugar, o povo de Israel, liderados por Saul, estava sendo desafiado pelos filisteus. E há mais de 40 dias, o gigante Golias desafiava o povo de Israel. A tradição é: quem vencesse aquela batalha estava vencendo a guerra. Não era preciso necessariamente que os exércitos entrassem em luta, até porque Israel tinha menos força. E era comum, então, sempre o soldado mais forte desafiar o mais forte da força adversária. Estava ali, então, Golias. E em um outro lugar estava um rapaz ruivo, cuidando lá do rebanho de ovelhas. Então, Jessé, o seu pai, chama-o. Ele deixa ali o seu rebanho com os guardas, aqueles empregados que acompanhavam, e ele vai então levar mantimento e buscar notícias dos seus irmãos junto àquele exército. Então, quando o texto bíblico mostra esse rapaz, no caso Davi, saindo ali do rebanho, a Bíblia cronológica ela posiciona o Salmo 23 nesse período. Provavelmente ano 1029 a.C. Então, quem escreve esse salmo foi um pastor de ovelhas. Era um rapaz poeta, que nós o conhecemos como salmista, é também um músico que tocava e que foi usado por Deus para acalmar muitas vezes o coração do rei Saul. Então esse poeta, ele na sua meditação, ele olha para Deus e ele pensa na sua experiência, ele cuidando daquele rebanho, ele, Davi, que era o pastor daquele rebanho, então ele olha para Jeová, Deus, Criador dos céus e da terra, e ele contempla Deus, e ele diz: o Senhor é o meu pastor.
Então aqui é a perspectiva de Davi, a ovelha do Senhor, o nosso pastor. Então, queridos, este pastor que Davi se refere é então também o nosso pastor. O Senhor é meu pastor. Era Davi referindo-se a Deus como Criador e Pai. Sua declaração é confirmada mais tarde, quando Jesus, o Deus encarnado, também afirma: eu sou o bom pastor. Percebemos que por meio da revelação geral de Deus, ele se apresentou como Pai, e nós como seus filhos. Da mesma forma como ele se apresentou como o nosso pastor, e nós as suas ovelhas. Isso me faz lembrar dois escritores que eu tenho grande admiração. O primeiro deles, Philip Keller. Philip Keller foi um zoólogo, um agrônomo, e por acaso ele era filho de missionários filho de missionário suíço e canadense, e morava então na África. E ali, desde adolescente, ele teve a oportunidade de criar ovelhas. E mais tarde, então, ele se torna pastor, não apenas de ovinos, mas pastor de um rebanho espiritual, pastor de igrejas. E ele, então, faz uma comparação onde ele chama a atenção e diz que as ovelhas, elas possuem um comportamento muito semelhante ao do ser humano, sob muitos aspectos. A sobrevivência da ovelha depende muito do cuidado do pastor. Esse rebanho de ovinos, ele é, dentre todos os gados, e os ovinos e os caprinos são chamados de gado miúdo, são os mais dependentes do pastor, com exceção dos caprinos. As ovelhas, elas possuem uma dependência muito grande, assim como os bebezinhos, quando nascem, quando ainda são crianças e precisam ser guiados, orientados e cuidados pelo pai e pela mãe. As ovelhas, os carneiros, os cordeiros ou cordeirinhos também precisam de alguém para lhes cuidar, dar proteção. A ovelha é o animal mais dependente que existe. A sua visão é muito limitada. Ela enxerga aproximadamente 20 metros. Por isso, ela corre muitos riscos com relação aos predadores. E sabe que os predadores são animais ferozes, como lobo, raposa, até as raposinhas, animais peçonhentos, no caso, então, leopardo, leão. No Brasil, as onças, o leão-baio, ou a onça-parda, não é mesmo? E sabe o que mais? Cachorro. Normalmente, com exceção daqueles que são criados juntos, que são adestrados, os cães, eles acabam matando as ovelhas. Fazendas que criam ovinos proíbem a presença de animais domésticos. Cães e gatos são proibidos nessas fazendas, com exceção daqueles cães que são adestrados, especialmente o border collier ou um cão pastor. Né? O border collier, no caso, é um cão pastor, mas outros cães pastores, que são criados para ajudar a cuidar do rebanho. Portanto, nossos temores e timidez, nossa teimosia e insensatez, nossa ausência e senso de direção na vida cristã guarda muita semelhança com os aspectos da ovelha. Ela não consegue se alimentar sozinha e é incapaz de providenciar o seu próprio sustento. A sobrevivência da ovelha depende exclusivamente do cuidado do seu pastor. É interessante.
Um rebanho sem pastor, as ovelhas começam a ficar esparsas. Elas começam, aos poucos, a não frequentar mais aquele rebanho ou aquela igreja. As ovelhas, elas deixam de frequentar aquela igreja. A igreja vai diminuindo a sua frequência, porque está sem pastor. E há outros pastores de outros rebanhos que começam a visitar aquelas ovelhas sem pastores. E eles vão em busca daquelas ovelhas sem pastores. Elas vão se agregando a esse rebanho. Possivelmente você conhece algum irmão em Cristo, alguma família que caminhou com você, tem amizade com você, mas que hoje já está integrada, fazendo parte de outra igreja ou outro rebanho. Isso porque há uma dependência espiritual da figura ou da presença também do pastor terreno, do pastor humano. Ovelha precisa de pastor, assim como o pastor precisa de ovelha. Não há pastor sem ovelha, assim como não há ovelha sem pastor. Portanto, queridos, nós sempre precisamos de ser pastoreados. E até mesmo nós, pastores humanos, pastores de igrejas, precisamos ser mentoreados ou pastoreados por outros pastores mais experientes. Aqueles pastores que não são pastoreados ou mentoreados por outros pastores, eles vivem a experiência do burnout, ou do esgotamento físico, emocional e espiritual. Todos nós precisamos ser cuidados. Como a figura da ovelha se aplica a nós? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, verso 3. Precisamos de Deus para sobreviver. Necessitamos da direção, da proteção, do refrigério, da presença e disciplina do pastor. Sem ele, sem a presença do nosso bom pastor, Jesus Cristo, nós estaríamos mortos. Por isso podemos dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele supre as minhas necessidades. Bem, vamos à segunda parte do primeiro versículo. Nada me faltará. Essa parte ela pode ser entendida da seguinte forma: de nada terei falta. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença do pastor. É claro que quando o texto bíblico diz de nada terei falta, não quer dizer terei falta de um iPhone, um Galaxy S20, um tablet, um carro mais novo do ano, ou a roupa da estação. Não se trata disso. Tudo aquilo que é essencial para a nossa existência, aquilo que diz respeito às nossas necessidades. Esse pastor, Davi, na sua velhice, disse assim: fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo padecer necessidade do pão ou passar fome. Então, queridos, o nosso pastor, ele usará de todos os meios necessários para suprir as nossas necessidades. Ele está cuidando de nós. Eu estava vendo o testemunho de uma irmã aí essa semana, creio que é a Gláucia, falando sobre o Mãos na Massa, sobre a experiência maravilhosa de recolher gêneros, doações e ter levado para um local de crianças carentes. E aquelas crianças, então, no início do dia, a mesa cheia e no final do dia, a mesa vazia. Não é? Todas as pessoas se esforçando ali no projeto Mãos na Massa. Sabe de uma coisa? Talvez nós participemos de ações como essa e
e não prestemos atenção. Quando nós fazemos assim, os nossos pés são os pés de Cristo. Nossas mãos são as mãos de Jesus Cristo. Os nossos lábios são os lábios de Jesus. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. É por isso que o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas não vi o justo padecer necessidade. É por isso que ele diz, ele pôde dizer: de nada terei falta, porque o Senhor é meu pastor. Então, queridos, ele tinha o que em mente quando fez essa afirmação? Logo ele, que sempre foi perseguido, vivia sendo cercado pelos inimigos, enfrentou perigo. O texto lá em 1 Samuel registra que em dado momento, para proteger o rebanho, ele matou um leão ou uma leoa e matou em outro momento um urso, que são animais selvagens que atacam os rebanhos. Ele conheceu extrema privação, pobreza e angústia, mas o seu pastor, presente com ele. Essa afirmação me faz lembrar também a afirmação do apóstolo Paulo, quando diz que ele soube o que é padecer necessidades, passar frio, passar fome, estar diante de situações difíceis, mas nunca se sentiu desamparado por Deus, o pastor. Aliás, todos nós gostamos de sentir o prazer e o sabor de uma vitória na nossa vida. Só há vitória quando há luta. Só há vitória quando nós somos desafiados e passamos por alguma provação. Então, em nossa existência, como ovelhas, nós teremos muitas provações. Mas saibam de uma coisa: nós teremos contentamento, guardem bem essa palavra, teremos contentamento em razão da presença do nosso pastor. A mesma coisa ocorre no rebanho de ovelhas. As ovelhas, elas ficam agitadas, elas não descansam, elas ficam tensas, mas quando o pastor chega e se coloca junto das suas ovelhas, então elas ficam calmas, elas descansam. Descansam por causa da presença do pastor. Então, queridos, por enquanto e por hoje, nós paramos por aqui em nossa meditação sobre o Salmo 23. No próximo domingo, nós teremos a oportunidade de continuarmos essa reflexão, essa meditação sobre o Salmo 23. Recomendo para que você esteja recordando este salmo e que você possa ler com a família e invocar o Espírito de Deus para que possa avivar a sua mente e trazer direção. Que o Senhor Deus possa te abençoar ricamente, que o Senhor nosso Deus possa fazer brilhar, resplandecer, ou que Deus se alegre com você, e que Ele te abençoe e que te guarde, e que você possa sentir a segurança e a presença do bom pastor juntamente com você e com a sua família. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nós, como ovelhas, invocamos Jesus, o nosso bom pastor, para que possa estar sempre ao nosso lado. E nós, como ovelhas, para que sejamos constrangidos pelo Teu Espírito Santo e nunca nos afastemos do Teu rebanho. Que nós estejamos sempre, ó Pai, ligados com as demais ovelhas, com os nossos irmãos em Cristo, e que nós possamos ser dirigidos por Jesus,
o bom pastor. Que o bom pastor possa se fazer presente em cada família da primeira igreja batista em Primavera do Leste. E que cada família possa compartilhar a experiência de seguir Jesus de perto. Que possa ser instrumentos para abençoar outras vidas, como nós tivemos oportunidade de ouvir o testemunho sobre o Mãos na Massa essa semana. Que Deus possa abençoar a todos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, queridos, chegamos então ao final da nossa live. Live tem que ser assim, curtinha, não pode ser grande. Aqueles pastores com aquelas gravatas, um palmo, né, de umas gravatas preta, vermelha, larga, aqueles ternos, né, dando bronca, gritando na internet, não. Nós até demoramos 33 minutos, né, tem que ser rápida, né, porque é a internet, é a comunicação digital. Foi uma alegria estar com você nessa noite e fica aqui a minha recomendação. Convide os familiares e os amigos para que possam participar no próximo domingo. Deus os abençoe ricamente. Amém e amém. Obrigado.